falta de tempo, ela é algo que predominou no nosso século, estou falando agora século XXI, principalmente por conta de todas as coisas que aparecem, né, a quantidade de oportunidades que são muitas, e a gente às vezes não sabe como lidar. A grande verdade é que reclamar sobre falta de tempo é o mesmo que um peixe reclamar sobre falta d'água. Não existe tal conceito. E a gente vai entender o que há por trás de tudo isso e as três causas básicas. Quando você fala para alguém, independente da situação, que você não tem tempo, existem três e não mais do que três motivos para provocar tudo isso. Vamos começar falando de uma pessoa, Alfredo. O Alfredo, ele é uma pessoa muito querida pelos amigos, só que tem um problema, ele nunca está acessível ou costuma sempre atrasar o que se propõe a fazer. Os amigos sempre o chamam para happy hour, ele fala que não dá. Pelada no final de semana, ele diz: estou pegado. Ficou de entregar aquele relatório semana passada e até agora você não recebeu nada. Geralmente ele é o último a sair do escritório. Está sempre envolvido com projetos importantes, eventos inadiáveis, aquela demanda galopante de trabalho. Sem querer, as pessoas vão rotulando, né, como aquela pessoa ali que nunca tem tempo para nada e ele começa a ser excluído de oportunidades, de programações. Quem não conhece um Alfredo da vida, ou quem não é talvez o próprio Alfredo? Por que esse não é um estereótipo tão raro e na verdade acaba sendo muito comum nos dias de hoje, né? Eu vou trazer uma outra reflexão. Duas pessoas trabalham na mesma empresa, uma recebe 5 mil reais, a outra 20 mil. Isso não deixa você intrigado? O que faz duas pessoas providas de cérebro, frequentaram a mesma comunidade, têm a mesma faixa etária, estão no mesmo governo, formadas na mesma faculdade, mesma graduação, trabalham na mesma empresa, mesmas regras, mesma governança, um recebe 5 mil reais, o outro 20 mil reais. Isso não deixa você, no mínimo, curioso de saber por que aquela pessoa recebe tão mais do que a outra pessoa? E nos meus workshops, geralmente os meus alunos eles colocam que talvez o tempo seja o, né, grande motivo de uma pessoa receber mais do que a outra. Ou seja, a pessoa de 20 mil reais ela tem mais tempo do que a de 5 mil. Mas você percebe como isso é uma tolice? Não existe tempo extra. Não existe vou conseguir mais tempo. Todos nós temos a mesma cota de tempo. E mesmo assim você vê pessoas com circunstâncias adversas prosperarem tanto ou mais que outras estão numa situação talvez mais confortável, que tem uma agenda, entre aspas, mais folgada e não conseguiu desenvolver o que gostaria. Digamos que você queira voltar a tocar violão, aprender crochê, jogar bola aí durante a semana com o pessoal. Será que você precisa de mais tempo? E você sabe a resposta. É lógico que esse não é o problema. Você precisa, na verdade, de outra coisa. Mas a pergunta que eu faço é: se essa questão de falta de tempo é uma coisa tão crônica, quantas vezes você já refletiu sobre a causa dele? Ou seja, a causa dessa falta de tempo. Hoje eu vou compartilhar com vocês esse conceito sobre o que há por trás dessa falta de tempo. E eu posso falar para vocês que no momento em que eu aprendi isso, talvez cerca de 20 anos atrás, revolucionou a minha vida. Não só profissional, mas financeira, pessoal. E se você hoje conseguir extrair um pouco da ideia inicial, mesmo que seja ainda prematura, e ela começar a crescer, criar raízes dentro da sua cabeça, e daqui a algum tempo você perceber onde está falhando, pode acontecer o mesmo com você. E aí eu quero começar com uma ideia também importante que tem a ver com falta de tempo. Quando alguém fala que tem pouco tempo, que não tem tempo para fazer alguma coisa e tenta corrigir, qual que é a prática comum? Reflitam aí. Normalmente, o que eu vejo é que as pessoas tentam priorizar pela importância. Não é verdade? Na maioria dos encontros que eu tenho com alunos e workshops, eu pergunto sobre falta de tempo. O que eles respondem para mim é que a gente tem que colocar ali as nossas fichas no que é mais importante. Uma priorização, isso, não é isso? E eu respondo a vocês que não respondo, na verdade. Eu posso dizer com propriedade que quando você prioriza por importância, você está totalmente se sabotando. Pode ser alguma coisa chocante,
ouvir isso, porque a gente sempre procura pegar as máximas ali, vai trabalhar no local, o que que é o mais importante, como é que eu priorizo isso daqui. Mas a grande verdade é que priorizar por importância, eu estou falando do aspecto pessoal, ou seja, você definir o que que vai ser feito primeiro porque é mais importante, você está dando um belo tiro no pé. E para entender isso, eu não quero que você simplesmente acreditem no que eu falo. Eu vou apresentar as 3 causas básicas que provocam falta de tempo, e daí a gente confere depois se, quando a gente prioriza por importância, a gente resolve elas, porque em tese, se eu atuo na causa, eu não tenho a consequência, não tenho o efeito daquilo, não é isso? Para falar sobre a primeira causa, eu quero contar sobre uma situação que se repete no meu cotidiano com bastante frequência. Eu vou estruturar para vocês. Sou pai de 4 meninos, tá? 3 moram comigo, o mais velho já está seguindo a vida dele aí pelo mundo, mas os 3 que estão ainda numa fase de tutela e que eu preciso estar controlando, eles têm eu procuro sempre colocar tarefas, né, e manter eles sempre ocupados. E uma delas no final de semana é fazer a limpeza do viveiro dos coelhos. Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu tenho coelhos em casa, né? Tenho um viveiro e que eu coloco eles para poder, os 3 idades. Aí eu estou falando de 14, 7 e 5 anos. Idades fáceis, né, para a gente poder lidar, para não dizer o contrário, mas aquela idade em que, né, estão a flor da pele com tudo, e eu procuro colocar um pouco de disciplina, de doutrina nos 3. Né? O que que acontece? É uma atividade que, quando eu pego para fazer, eu não levo mais do que 15, 20 minutos. Se eu pegar para fazer uma limpeza, assim, um viveiro grande, quem já viu às vezes fotos e vídeos, fazendo de uma forma ordenada, 15 a 20 minutos eu levaria ali, talvez um pouco mais, mas essa é uma boa média, considerando que é simplesmente passar ali uma vassoura, né, uma escova para poder tirar a sujeira e alimentar de comida, porque até o bebedouro das coelhas é automático, então não precisa fazer nada de abastecimento. E aí, olha que coisa curiosa. Os três pessoas vão lá para fazer, e a média de trabalho para realizar tudo isso é de 4 a 5 horas. Nossa, o que que acontece nessas 4, 5 horas? Bom, o que acontece é que eles ficam lá jogando uma coisa em cima do outro, e pega a bola, e daqui a pouco senta, aí olha pro teto, aí um faz gracinha, o outro sai correndo atrás do outro, e como é um final de semana e eles não têm nenhuma obrigação de horário, eu deixo aquilo dali acontecer, porque até uma maneira deles interagirem saudável, né? Afinal de contas, são irmãos. Mas o ponto é, o que faz, né? Vamos olhar por trás disso. Se eu pudesse definir numa frase, eles levarem 4, 5 horas e eu 15, 20 minutos. E essa, na verdade, é a primeira causa. E eu estou dando um exemplo, lógico, bobo, lúdico, mas se aplica para qualquer situação. A gente pode está trabalhando de modo ineficiente. Isso aí. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Ineficiente não tem a ver com incompetência. Veja, esses 3 meninos têm total competência para limpar aquele viveiro das coelhas. Isso eu posso garantir, porque ao final ele está limpo e aceitável. O problema é que eles não têm eficiência. E quando eu falo eficiência, tem a ver com a capacidade ágil de processar trabalho. Ou seja, eu vou ter uma demanda ao longo do meu dia, vou receber coisas, executar e depois entregar. O tempo que eu levo para fazer entrada, processo e saída, basicamente vai definir se eu sou ou não eficiente. E se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, se a gente não tem uma estrutura organizada, bem pensada, estruturada, eu vou trabalhar de forma às vezes fracionada, dispersa, pegando uma coisa aqui, talvez parando para poder atender uma outra demanda que surgiu, e no final a gente sabe como tudo isso termina. A gente não consegue ter um trabalho coeso e estruturado. Então, a primeira grande causa da gente falar que a gente não tem tempo é a gente não está executando ele no menor tempo possível. Isso tem a ver com eficiência, diferente de competência. Primeira coisa, então, para esclarecer. Muito bem. Por mais que eu consiga executar todo esse trabalho, digamos agora que eu comecei a olhar para minha agenda, minha rotina, olhei para coisas que eu faço simples, das mais complexas, criei sistemas, processos, e agora
tudo está rodando como deveria. Posso garantir que agora eu vou dar conta de tudo que antes eu não dava? E aí? Façam essa reflexão. Isso tem a ver com a nossa segunda grande causa. Por mais que eu consiga melhorar e deixar ágil o meu trabalho, eu nunca vou conseguir dar conta de tudo, porque eu ainda tenho um limite, eu nunca vou fazer um galão caber em 1 litro. E às vezes a gente tem uma tendência de esquecer isso, quando a gente absorve muito mais carga e demanda do que tem condição de atender. E aí, muitas pessoas têm aquele costume de estar com trabalho até o pescoço e é quase que uma admissão ao fracasso quando elas dizem não para alguma coisa, uma tarefa, ou quando alguém delega, elas se sentem importantes, motivadas de estarem constantemente fazendo coisas, mas o problema é que a gente sempre vai ter um limite e é fácil a gente não perceber isso. Por que é fácil? Eu vou dar um outro exemplo aqui para você. Suponhamos que você ganhou um voucher no seu restaurante favorito. Pense aí na sua cabeça, qual é esse restaurante? Você pode chegar nesse restaurante com esse voucher e pedir todos os pratos do cardápio se quiser. Só que tem uma condição. Você precisa consumi-los na íntegra. Você não pode deixar comida no prato. Caso contrário, você vai ter que pagar por eles. Pergunto a vocês. Vocês pediriam todos os pratos ali, ou talvez, né, aquela meia dúzia que te chame bastante atenção? E obviamente que não. Você vai falar, não, mas eu não pediria porque eu não tenho condição, né, não tenho barriga, estômago para dar conta daquilo tudo. É uma conclusão um pouco óbvia para a gente, não é isso? Aí tem um detalhe interessante. Quando se trata de comida, o nosso estômago tem um sensor físico que ele vai te sinalizar e dizer, olha, eu não consigo dar mais conta aqui. Para de comer. Você vai para um rodízio, pizza, carne, você vai receber esse sinal e por isso você tem aquele sinalizador ali, às vezes vermelho, verde, né, para quem já frequenta, para indicar, olha, eu tô cheio, satisfeito. Quando se trata de tarefas, trabalhos, atividades, ações, execução, você não tem isso de forma clara. O seu cérebro ele não te dá um sinal do tipo, olha, eu tô cheio. Você tem uma vaga sensação de que está começando a ter muito mais coisa do que deveria, mas ele não é algo que te, por exemplo, se você receber mais trabalho, você vai vomitar. Não, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é uma sensação no pano de fundo de que você está devendo para todos, para Deus e o mundo, e que a qualquer momento o seu telefone vai tocar, uma mensagem vai aparecer falando cadê aquele negócio que você me prometeu e até agora não foi entregue. Tudo isso, pessoal, eu estou falando da segunda grande causa, que é a gente ter tarefas demais a fazer. E, como eu disse no resumo, por mais que a gente melhore as nossas rotinas e sistemas, ainda assim eu não vou conseguir dar conta de tudo. E a gente tem uma tendência de aceitar muito mais do que a gente pode ser capaz. E vamos entender, pessoal, se você hoje tem muita coisa para fazer, aquilo não caiu do céu. Não foi você dormiu num dia, no outro dia você acordou e estava cheio de trabalho. Não, você aceitou aquilo. Sendo de forma tácita ou não, ou seja, passiva, do tipo alguém colocou e você não falou nada, ou você mesmo disse sim, não importa, no final você é o responsável por aqui. E esse daí é um grande problema, quando a gente não tem o nosso controle. Então, um amigo que diz que a gente não pode deixar a nossa língua sobrecarregar nossas costas. Tem a ver com isso. A tendência é a gente falar sim para as coisas. Para falar do nossa terceira grande causa aqui, eu gosto sempre de pensar numa folha de agenda. Sabe quando você tem aquela agenda de papel bonito? Você tem vários compromissos ali diariamente, aí você dá uma olhada em um ali específico e percebe que a folha está vazia. Você olha num dia lá da semana que você se propõe a fazer todas aquelas coisas ali que estão acumuladas de semanas às vezes e você vai pegar aquele momento para poder tirar das costas. O que acontece? Você certamente já passou por alguma situação como essa. Chega no final do dia, você olha para aquela sua lista e muito pouco daquela sua expectativa toda que conseguiria dar conta foi feito. Tinha talvez 10 tarefas e você fez 2 ou 3. Pergunto, pessoal, o que diabos aconteceu nesse dia para você chegar no final com toda aquela abundância de tempo livre, não conseguir dar conta? Isso tem a ver com a nossa terceira causa. A gente esqueceu
de todas aquelas tarefas rotineiras, cotidianas, situações que vão aparecer e que a gente não tem como eliminá-las do nosso dia. E a gente simplesmente pensou que poderia dedicar todo o tempo para aquilo. E isso é o problema da gente ter tempo insuficiente. Quando você já fez talvez um relatório em tempo recorde, sei lá, 2, 3 horas, um relatório que normalmente levaria um dia inteiro, e você adota aqueles 2, 3 horas como a sua média padrão de execução dali em diante. Desculpa, não vai acontecer. E a gente tem uma tendência a fazer isso, ou seja, subjulgar o tempo necessário para realizar determinadas coisas. Então, agora que a gente tem uma clareza sobre esses nossos 3, digamos, pontos, eu vou migrar aqui para o meu quadrinho branco, que ele é sempre útil, que a gente está falando aqui. Deixa eu então recapitular aqui o que a gente comentou. Primeiro problema da falta de tempo é trabalho ineficiente. Segundo problema, a gente falou aqui, tarefas demais a fazer. E o terceiro problema foi tempo insuficiente. Façam agora uma reflexão. Se vocês algum dia já disseram que não tinha tempo para alguma coisa, eu posso garantir, vocês sempre vão ter uma combinação desses 3 fatores, talvez mais forte em um, menos no outro, mas sempre vão ser essas 3 causas quando se fala sobre falta de tempo. E é importante entender isso, pessoal, porque se vocês absorverem e conseguirem trabalhar na causa daqui para frente, tudo vai ficar mais fácil. Agora vamos lá. Já que a gente tem a causa, eu quero trazer aquele conceito da importância e vou botar inclusive ele um pouco mais forte. A gente, quando tem falta de tempo, a gente diz que a gente vai priorizar pela importância. Afinal de contas, a gente precisa escolher onde é que a gente vai botar o nosso tempo, não é isso? O que significa priorizar por importância? Já fizeram uma reflexão sobre o que é? Olha, eu vou priorizar aqui pelo mais importante. Nada mais é do que você mudar a sequência de execução, mudar a ordem que você faz as coisas. Ou seja, você vai começar a fazer as coisas que são mais importantes, porque afinal elas precisam ser feitas, e deixar aquelas menos importantes para um momento futuro, não é isso? Então agora eu quero olhar para cada uma dessas situações aqui, dessas causas, e ver se eu começar a priorizar por importância, resolve o problema. Então digamos o seguinte, eu cheguei no meu trabalho e eu tenho 4 tarefas aqui para fazer, tudo bem? Vou apresentar por essas caixinhas. Vou colocar aqui tarefa A, B, C e D. Maravilha. Vou agora usar a técnica de priorizar por importância. E vamos lembrar, pessoal, trabalho ineficiente, vou começar falando sobre esse primeiro cara aqui. Trabalho ineficiente significa o quê? Significa agilidade. Recebo, executo, entrego. Simples assim, independente do que seja o seu trabalho. Isso é trabalho eficiente ou não. Se eu estou falando que agora eu vou priorizar por importância, eu estou dizendo o seguinte, olha, agora eu vou começar a mudar a ordem. Eu vou colocar o que é mais importante para ser feito. Então, em vez de eu falar que eu vou fazer o A, B, C e o D, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o D primeiro, vou jogar o A para depois, o C eu faço logo na sequência e vou inverter a ordem. Pergunto a vocês e faço uma reflexão. Fazendo isso, a partir de agora, eu consigo executar mais rápido aquelas minhas tarefas? Tenho 4 coisas para fazer, vou priorizar por importância, vou executar de uma ordem diferente. Não A, B, C, D, vou fazer D, C, A, B. Pergunto, pessoal, eu consigo executar mais rápido porque eu simplesmente estou trocando a ordem? E entenda, eu não quero dizer aqui que essas tarefas são interdependentes, ou seja, do tipo, primeiro eu tenho que fazer a A porque o A vai me liberar para eu fazer a B. Não, não é isso, elas são estanques, isoladas. Independente da forma como eu vou executar o momento, uma não interfere na outra. É lógico que se ela tiver uma sequência de uma para outra, isso precisa ser seguido. Não é esse o caso. Aqui eu estou falando sobre priorizar por importância, porque eu acho que a D é mais importante, então eu vou fazer ela primeiro e depois na sequência as demais. Eu acho que vocês estão chegando à conclusão de que não vai fazer diferença. Não é verdade? Eu não vou executar mais rápido porque agora eu estou fazendo uma outra tarefa primeiro do que a outra. Então, eu estou vendo já de cara aqui que priorizar por importância
para trabalho ineficiente, não ajuda em nada. Beleza. Vamos pensar um outro cenário agora, tá? Digamos que eu tenho hoje 10 tarefas para fazer. Vou colocar aqui de uma outra cor. Peraí, deixa eu botar preto para manter o padrão. 10 tarefas, tá, pessoal? Tem 10 tarefas. E essas 10 tarefas que eu tenho para fazer, elas, em média, elas vão me ocupar 10 horas do meu dia, tá? Só que eu só tenho 8 horas disponíveis para fazer. Eu tenho 8, mas elas levam 10 horas, tá? Ou seja, eu tenho mais tarefa, eu só conseguiria, por exemplo, dar conta até aqui, ó. Vamos fazer uma linha tracejada aqui, tá? Essa linha, deixa eu botar de uma outra cor aqui, pessoal, só para poder ficar mais fácil aí o entendimento. Digamos que dessas 10 eu consigo fazer até aqui. Isso daqui tá excedente. São coisas ali que eu acabei aceitando, vai me tomar 10 horas, eu só tenho 8 horas disponíveis para fazer. Pergunto, tá? Vou novamente usar o meu critério de priorização por importância. Vou mudar a ordem delas, tá? Vou fazer essas 10 tarefas numa ordem do que eu acho mais importante para o menos importante. E agora, consigo fazer elas caberem dentro das 8 horas, pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que vocês estão chegando também numa conclusão óbvia de que alterar a minha ordem não vai fazer com que eu consiga dar conta daquele excedente de tarefas. Se eu aceitei mais coisa do que dar conta, o fato de eu fazer o mais importante primeiro não mexe em nada. Vamos entender esse conceito. E agora também numa dedução talvez mais simples. Eu tenho 10 tarefas. Mudando a ordem, eu consigo aumentar o meu tempo, ou seja, tornar agora ele suficiente para eu conseguir fazer, eliminar coisas às vezes que iriam aparecer ali, agora não vão aparecer mais. Por exemplo, o cara ia me pedir alguma coisa, só que agora como eu priorizei por importância, ninguém vai mais me pedir nada. Agora eu estou blindado aqui dos pedidos e as emergências e as execuções aí que eu preciso dar conta. Sim ou não? Eu acho que vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar aqui. É óbvio que isso não vai levar a lugar nenhum. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Quando você fala que você vai agora priorizar coisas por importância, desculpa, mas isso daqui não vai resolver em absolutamente nada. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente prioriza por importância, na verdade eu crio 2 novos problemas. O primeiro é o seguinte, qualidade baixa. Por quê? Quando a gente tende a priorizar por importância, como que é o meu regime de trabalho? Eu vou fazer sempre aquilo que é o mais importante, não é isso? Fatalmente, o menos importante vai ficar para um momento futuro. Eu não sei quando é. O problema é que, às vezes, esse prazo que eu combinei com a pessoa não casa com o momento futuro e aí eu preciso interromper aquilo dali para dar conta daquele prazo ali que está chegando e eu vou precisar fazer aquilo sob pressão, talvez com uma, digamos, velocidade muito acima do que deveria e que não vai trazer, no final, a qualidade que era esperado. Então, o primeiro grande problema é que a sua qualidade na entrega cai quando você prioriza por importância, simplesmente por essa lógica que eu acabei de explicar. Você não vai dar aquela importância que deveria para as coisas. Bom, e o pior problema que, na verdade, é mais grave na minha visão, tá? Quando você não faz algo que é, digamos, não importante, que você acha que, né, tem outras coisas mais importantes, pergunto, aquele não importante, será que também é não importante para a pessoa que te pediu? Qual que é a chance daquele não importante para você ser importante para a outra pessoa? E esse é o grande ponto. A gente não leva isso em consideração. A gente tem uma tendência de pensar só no nosso próprio umbigo, afinal de contas isso é importante para mim. Isso causa algo que leva anos para ser construído, mas muito fácil para você destruir, chamado reputação. A verdade é o seguinte, todos nós somos rotulados. Quando você olha para uma pessoa, você vai enxergar direto alguma imagem sobre aquela pessoa. Será que eu posso confiar? Será que é uma pessoa honesta? Será que é uma pessoa dedicada? Será que é alguém que eu chamaria, por exemplo, para fazer parte de um grande projeto? Tudo isso vem estampado numa caixinha lá com o nome e a foto daquela pessoa. Quando você olha para ela, vem já de cara aquele sentimento. E a reputação tem a ver com isso. Quando você passa a negligenciar coisas não importantes, você cria fissuras nessa caixa de reputação sua perante os demais e
e você passa a ser alguém não confiável. Alguém que vão ter que ficar em cima, cobrando, aquela pessoa que vai ser a última a ser solicitada, você vai começar a perder oportunidades sem você sequer saber, porque não vai fazer muito sentido elas quererem ir para uma pessoa que prioriza as coisas por importância, e essa importância é óbvio que tem a ver com a visão dela e não a sua. Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui como mensagem principal em relação a priorizar por importância, que é uma tentativa falha e fracassada de você querer resolver a sua falta de tempo. Nunca priorizem por importância. Entendam o seguinte conceito, pessoal. Se você disse sim para uma pessoa, aquilo já é importante, ponto. Importância, quando se trata de algo, uma definição ali, se você faz ou não, ele é binário, ele não é analógico. O que eu quero dizer? Ele é sim ou não. Ele não fica numa escala do tipo mais ou menos, ou tá no meio, não. Ou ele está no quadrado do importante, ou ele não está em quadrado nenhum e ele deve ser declinado. Simples assim. Se é não importante, diga para a pessoa que não, nesse momento não consigo te ajudar, quem sabe mais tarde ou num outro momento, se eu mudar de ideia, eu volto a falar com você. Ponto. Esse é o primeiro conceito. Independente se é alguém da família, se é o porteiro do prédio, a menina que serve o café, se é o chefe, o CEO da empresa, o presidente da república, não interessa. Falou sim para a pessoa, automaticamente aquilo vai para a esfera do importante. Ok. Agora, a pergunta que fica, e aí sim você deve usar o critério de priorização, é o tempo. Esse é o ponto-chave. Não é do tipo, se for o chefe que pediu, eu vou fazer amanhã. Mas se for a menina do cafezinho, aí eu vou fazer quando eu tiver tempo. Não, pessoal, não é assim que funciona. Agora eu vou negociar quando eu vou entregar aquilo. Aí sim você está agindo com inteligência. Você está trabalhando de forma eficiente. Isso não tem a ver com o nível de graduação de quem está te solicitando, e sim com o tempo que, na verdade, ela precisa para executar. Olha, você me pediu ajuda naquele projeto, posso fazer para você, mas só daqui a 2 semanas. Atende? Ah, poxa, 2 semanas não me atende, tá muito tarde. Então, desculpa, fica para uma próxima oportunidade, talvez fulano possa te ajudar. Morreu o assunto. Não do tipo, vou tentar fazer em 3 dias. Você está dando um tiro no pé. Esse é o primeiro conceito. Então, vamos lá. Minha recomendação expressa do que fazer para eliminar esse problema de falta de tempo. Trabalhar de forma ineficiente tem a ver com como você processa e-mail, mensagens de WhatsApp, tarefas que são solicitadas, todas elas são demandas e elas chegam de forma desordenada. O que você precisa, na verdade, é criar uma rotina. Simples assim. O que significa criar uma rotina, pessoal? Você não tem como definir em qual momento alguém vai te passar uma mensagem pedindo alguma coisa, nem vai definir em qual momento pessoas vão te enviar e-mails solicitando trabalho, mas você pode fazer uma coisa muito interessante. Você pode ordenar isso, e aí é que vem o ponto-chave. A dica que eu coloco é sempre deixar para amanhã. Se você quer atingir o ápice da organização, produtividade, entrega, o lema tem que ser sempre deixar tudo para amanhã. E quem já fez os meus workshops sabe o que eu quero dizer com isso. Não é deixar para amanhã num momento futuro, para depois, para quando der. Não, pessoal, é efetivamente amanhã. Se hoje é terça, eu vou fazer na quarta. Se hoje é quarta, eu vou fazer na quinta. Se eu recebi essa mensagem na sexta e eu não trabalho no final de semana, eu faço na segunda. Por que esse amanhã, pessoal? Porque você cria um intervalo de tempo para planejar. Ou seja, todos os e-mails que chegarem, coisas que forem chegando, por exemplo, ao longo do dia, você nunca vai dar conta deles no mesmo dia, porque hoje você já está dando conta do que chegou ontem. E esse intervalo de tempo permite que você enxergue, elimine coisas às vezes desnecessárias, dê ênfase um pouco mais de tempo para aquilo que tem relevância. Você consegue programar de uma forma estruturada como aquilo vai ser feito. E você só pode fazer isso se, de fato, criar uma rotina para isso. E qual que é a rotina? Lógico,
Normalmente eu levo 2, 3 horas só para a gente poder olhar para cada detalhe dessa rotina e estrutura. Eu quero ser bem simplificado e estratificado aqui para vocês. Defina momentos do seu dia onde você vai verificar seus e-mails, olhar suas mensagens, fazer o mínimo possível de coisas para o mesmo dia. É lógico que a gente não pode também ser radical. Às vezes vão chegar assuntos de relevância e de urgência que você precisa tratar dentro daquele dia, mas esse deve ser a exceção. A grande maioria deve ser colocado para ser feito no dia seguinte. Alguém te pediu um relatório, pediu para você fazer talvez documento, trabalhar naquela apresentação. A sua palavra de ordem, ok, vou ver isso amanhã, porque hoje você já tem a sua agenda tomada. E você para pensar, mais de 90% das circunstâncias que chegam podem ser programadas para serem feitas no dia seguinte. Quer saber se você tem hoje ou não, se você tem ou não hoje um sistema de trabalho funcional, eficiente? Vou dar uma dica de ouro. Observem o uso das palavras sempre e nunca. Poxa, eu sempre tenho que mandar para ele esse documento porque ele não sabe onde botou. Caramba, eu nunca encontro a chave onde eu coloquei aqui no lugar. Eu sempre preciso fazer tal coisa porque o fulano não fez a parte dele. Se você começa a usar palavras sempre e nunca, é um forte indício de que você tem rotina falha. Você tem sistemas que não estão funcionando, e a dica que eu passo, primeira, para resolver a primeira causa, que é o trabalho ineficiente, é você deixar para amanhã, estabelecendo momentos ao longo do seu dia para execução. Isso tudo tem a ver com lista fechada, esse é o coração da organização e produtividade, você elimina o trabalho ineficiente. Segundo problema, pessoal, que é tarefas demais a fazer. Bom, como eu falei aqui, a solução é simples. Ela exige, na verdade, disciplina e prática. E você acha que já chegou talvez nessa conclusão, que é o quê? Praticar o não. Você precisa ser muito mais criterioso na hora que você disser um sim e um não, e a gente acaba caindo no que a gente chama de falácia do planejamento. Porque a gente está sendo acessado ali por uma pessoa, a gente tem uma tendência de aceitar aquilo. E a falácia do planejamento é aquilo que eu comentei, da gente considerar que eu vou fazer no tempo recorde algo que, em média, leva muito mais para ser feito. Então, para quebrar essa ideia, primeiro verifique se, eu devo ou não, isso faz parte ou não da minha atividade fim. Isso agrega ou não para mim como pessoa, como profissional. Se você tiver dúvida, então é um não óbvio. Ou é um sim óbvio, ou é um não óbvio. Ah, eu não tenho certeza, então desculpa, é um não óbvio. E aí você precisa trocar agora a popularidade por respeito. As pessoas não vão gostar de começar a receber um monte de não. Afinal de contas, antes elas tinham lá os pedidos delas sendo atendidos e agora é tudo quando dá. Quer dizer, agora você começa a falar que não pode, que isso... É melhor isso do que um vou tentar e a pessoa depois se frustrar. Então, pratique o não, ok? Segundo problema, use mais o não e o seu critério de aceitação precisa estar bem alto. Terceiro e último problema, terceira e última causa, que é ter tempo insuficiente. A dica é, pessoal, como a gente eventualmente vai cair nessa falácia do planejamento que eu coloquei, que é a gente achar que vai fazer algo em tempo recorde, o que na verdade leva muito mais para ser feito, adquiram o hábito de reservar um tempo não agendado. Se você tem lá, considera 8 horas do seu dia para realizar todas as tarefas que exigem, né, da sua atenção e demanda, procure considerar 6 horas. E essas 2 horas adicionais, elas servem como um buffer, um pulmão para essas eventualidades que elas vão continuar aparecendo, principalmente dependendo da área em que você atue. Às vezes você vai ter uma necessidade de esse tempo, digamos, extra, muito maior do que outras pessoas que conseguem ser muito mais planejado e programado. Então tudo vai depender da área onde você está sendo inserido. Por exemplo, um corpo de bombeiros, ele não tem como planejar a agenda deles porque eles trabalham sob demanda. E isso está correto, eles são organizados para dar esse pronto atendimento. Então eles não conseguem fazer, olha, em tal momento eu vou naquele prédio, depois eu vou fazer aquele outro incêndio, porque você não sabe quando vai acontecer. Pessoas que, por exemplo, estão no escritório,
tem um cenário oposto, onde as demandas chegam e geralmente ele tem um tempo para poder entregar. Então procure ver onde você está inserido e crie um espaço de tempo diário, semanal, para dar conta dessas coisas não tão usuais, mas que fazem parte da nossa rotina e assim garantir que seja feito. Esse conceito, quando eu comecei a colocar em prática, anos atrás, revolucionou a forma como eu lidei com pessoas, fez eu rodar o mundo a trabalho, gerenciar centenas de pessoas, aplicando sempre o mesmo conceito. Independente de onde você esteja, se você é um autônomo, se você é um grande CEO, se você tem milhares de pessoas abaixo, a ideia é sempre a mesma, é você entender quais são essas causas que estão mais hoje latentes na sua realidade e procurar trabalhar de forma estruturada, olhando, peraí, qual que é o meu problema? Recapitulando, trabalho ineficiente tem que ser rotinas, lista fechada, sempre, nunca, beleza. Tarefa demais a fazer, tem que falar mais não para as pessoas, tem que ser mais criterioso na hora de decidir isso. Tempo insuficiente, reserva ali um pulmão. Fazendo isso, pessoal, eu garanto que a tendência é você multiplicar a sua reserva agora de tempo e ter condição de dar conta muito mais do que você antes não conseguiria. E se esse tema te chamou a atenção, sem dúvida assisti-lo na íntegra vai te deixar ainda mais impressionado. Então clica aqui para assistir ele todinho, ou se preferir, clica nesse outro para ver mais um corte desse vídeo completo. Não é encorajamento, é procedimento.